Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Meu nome é Maurício Zanins, nós estamos aqui com mais um bate-papo com a CNM. Hoje nós vamos discutir um tema bastante relevante para os próximos dias aí de todo o Brasil, que é o tema do Carnaval. E como isso impacta na realidade municipal e como o município pode se preparar para que a festa seja positiva, o que significa o Carnaval nessas diferentes regiões do Brasil, como que isso é interpretado, quais são as diferentes formas, as manifestações culturais e qual o impacto desta festa nos aspectos de planejamento, nos aspectos financeiros e outras as coisas que também têm alguma relevância para o município. Nós faremos aqui nesse bate-papo uma comunicação direta com você que nos assiste, o agente municipalista, ou então para toda a população, direto pelo nosso Facebook, pelo nosso YouTube e pelo Telegram. Você pode encaminhar direto as suas perguntas aqui do lado e elas vão sendo repassadas aqui durante o decorrer do programa. Bom, no dia de hoje nós temos 3 convidadas muito especiais. Nós vamos falar com a Ana Clarissa, na parte de cultura, nós vamos falar com a Carla França, da parte de planejamento urbano, e nós vamos falar com a Fabiana, da parte de finanças. Tudo bem, meninas? Sejam muito bem-vindas. Bom dia a todas vocês. Bom, com quem que nós começamos? Acho que com a Ana Clarissa aqui, começando, falando um pouquinho do aspecto da cultura. E só pedir para o Léo, do pessoal da equipe técnica, o retorno para a gente aqui, que está ainda no estúdio, não está aparecendo. Tá bom? Então, Ana, e aí? Fala um pouco sobre a festa, sobre o Carnaval, o que é isso e qual o impacto para a realidade municipal? Bem, para a gente contextualizar, né, um pouco aqui no início da nossa conversa, né, sobre a questão do Carnaval, né, pensar, né, que o Carnaval ele é compreendido hoje, né, como a maior festa popular, né, que acontece em todos os cantos do Brasil, e dentro dela, né, existem vários tipos de brincar do Carnaval, né, várias formas de brincar ele, né, e isso vai desde os blocos, né, o afoxé, os maracatus. Enfim, a gente tem uma grande diversidade aqui no Brasil em relação a essas formas de brincar. E é uma festa, né, que se origina aqui no Brasil, né, trazida pelos portugueses, né, no início, né, da época colonial. E essa festa, né, no início dela tinha um caráter, né, de você sair na rua mesmo, né, ocupar, né, as ruas e jogar farinha, enfim, né, jogar líquidos e outros tipos de coisas para sujar as pessoas mesmo. Então tinha esse caráter de brincadeira e muito ligado também à questão do calendário da Igreja Católica mesmo. Uhum. Porque, né, no caso, essa festa ela é pautada pela comemoração da Páscoa, né, que é a ressurreição, né, de Jesus Cristo. E antes dessa ressurreição, né, acontece o tempo da Quaresma para a Igreja Católica, que é esse tempo então do jejum, né, da penitência, né, esse momento de preparação, de expurgar. E por isso o Carnaval, né, antecede a Quaresma, que seria um momento assim de libertação, né, para se preparar para esse momento, né, que vai adentrar e tudo mais. Então ele tem essa origem, né, e no Brasil ao longo dos anos ela foi recebendo outros elementos que foram compondo essa diversidade, né, no final do século XIX para o século XX, né, surge então, por exemplo, as primeiras marchinhas, depois a origem do samba, né, no Brasil, e depois isso foi ao longo, né, do país, recebendo outros elementos que, né, no início da minha fala eu falei, por exemplo, né, os afoxés, os maracatus, o frevo, enfim, outros elementos que compõem a nossa diversidade cultural, né, nesse sentido durante essa época. E hoje nós podemos dizer que o Carnaval ele está inserido dentro da pauta do município, ou seja, todos os municípios têm uma preparação especial para o Carnaval, porque a gente tem diferentes impactos disso, né? Um trânsito de pessoas muito grande, uma preparação dos ambientes para que a gente possa receber, por exemplo, alguns lugares você tem escolas de samba, outros locais você tem desfiles de rua, outros locais você tem marchinhas. Como é que o município pode se organizar para que esse evento, que é um evento cultural, é um patrimônio cultural, material e imaterial brasileiro, né? Como é que os municípios podem fazer essa organização para que a festa ocorra com tranquilidade? Exatamente, né? Essa campanha então que a CNM vai lançar para colaborar nesse sentido mesmo, né? Onde cada uma das áreas técnicas imaginou, né? Pensou, vai indicar alguns tipos de contribuições, né? Para pensar, né? Como essa festa pode se dar da melhor forma possível nos municípios. Só entrou o retorno aqui, peraí, desculpa. E a gente vai iniciar então, né? Com as dicas, né? Da área da cultura.
e depois a gente vai conversar pelas dicas das demais áreas. E quais são as dicas culturais que nós temos, então? Então vamos começar com a parte cultural, e depois eu quero saber as dicas financeiras do carnaval, e depois a parte de planejamento, e vamos abordar também alguns aspectos, não caberia todo mundo hoje na nossa apresentação. Então as outras áreas relativas à CNM fizeram aqui um pequeno checklist com uma antecipação. Lembrando para os agentes municipalistas que essa campanha da CNM ela vai ser lançada na segunda-feira, né, com um conjunto de dicas, e nós já estamos aqui antecipando em primeira mão para você que é agente municipalista poder disseminar isso internamente. Conta pra gente. Então, por exemplo, né, no caso dos municípios que tiverem interesse em apoiar ou então patrocinar, né, por exemplo, organizações da sociedade civil que vão conduzir, né, alguns festejos municipais, né, tá atento à questão do marco regulatório das organizações da sociedade civil, né, que é um marco que regulamenta a questão tanto do repasse financeiro, né, se houver, como também do apoio, né, que os órgãos públicos, enfim, podem dar para essas organizações. Então, tá atento a isso, né? Por exemplo, alguns municípios promovem, realizam, né, editais para contratação de artistas locais, né, não só artistas, enfim, que têm dimensão de repercussão nacional, né, ou estadual. Então, pensar isso também quando o município tiver essa provocação de apoiar, né, esses grupos, né. Uma outra dica também que é interessante é pensar que a expressão artística, né, não necessariamente pode ser a linguagem artística, né, não necessariamente precisa se limitar ao carnaval em si, né. Os municípios podem, por exemplo, né, utilizar de espetáculos teatrais em praças públicas ou então sessões de cinema para poder falar de outras questões, de outras áreas que são importantes pensar durante esse festejo, né? Como, por exemplo, a prevenção, né, de doenças sexualmente transmissíveis, ou então, por exemplo, a questão da produção do lixo, né, durante essa festa. Então, pensar que se pode utilizar a linguagem artística para provocar nas pessoas a reflexão sobre esses outros assuntos que são importantes, né, de se cuidar durante esse festejo para que ele seja conduzido da melhor forma possível em relação aos impactos para o município, né? É muito interessante que a gente consegue ver diferentes aspectos. Por exemplo, existe uma questão de saúde pública que também precisa ser muito pensada durante o momento do carnaval. A questão da prevenção, a questão do consumo excessivo de álcool, a questão das pessoas não dirigirem se ingerir bebida alcoólica. Então, ou seja, nós precisamos, como campanha municipal, nos prepararmos para um processo de informação, de organização, de fiscalização e às vezes suporte. Às vezes a pessoa vai estar passando mal, às vezes você tem que fazer uma preparação específica no trânsito, você aumenta o número de acidentes e tudo mais. O que mais que você comenta pra gente? Ou já vamos passar para a Fabi? Vamos fazer um rodízio que a gente passa primeiro para um, para outro. Acho que nós vamos... Fabi, e o que você comenta com a gente com essa preparação do carnaval na parte financeira e quais são suas dicas pra gente aqui? Olá, bom dia. Pois é, Zaninha, o carnaval ele é uma festa que combina muito com a arrecadação local, né? Então, nessa questão da arrecadação, nós temos o ISS que, quando há prestação do serviço dentro do município, nessa época festiva, ela vai aumentar o volume de arrecadação do município. Por exemplo, quando há a prestação de serviço em hotéis, em restaurantes, em bares, né? Tudo isso contribui com o aumento da arrecadação. Outra coisa que fomenta bem é a cota parte do município em relação ao ICMS. A venda dos adereços, né, carnavalesco, como máscaras, fantasias, ela contribui, essas mercadorias contribuem com a arrecadação, a cota parte do município em relação ao ICMS. Outra coisa também que dá para poder, o município muitas vezes até nem sabe, ele tem um espaço público e ele pode fazer a alocação daquele espaço, ele tem condições de colocar um preço público, que nada mais é do que fazer uma pesquisa de mercado de como estão sendo locados os espaços privados e o município pode ofertar isso para os bailes de carnaval. Então, essa oferta também traz uma arrecadação para os municípios. Sem contar as taxas, né? As taxas de licenciamento, as taxas de funcionamento, as taxas sanitárias, tudo isso
traz uma arrecadação para os municípios. Ou seja, o município ele continua funcionando durante o carnaval e tem uma ação muito importante de você conseguir ter um impacto positivo na arrecadação, porque você tem um incentivo cultural, você tem muitos grupos sociais que vão estar se organizando, às vezes você está... a pessoa passa o ano inteiro preparando máscaras, preparando essas coisas, você tem uma comercialização adicional. E existe uma parte também da fiscalização. Os municípios vão ter algum tipo de preocupação, em particular, durante o período das festas, com a parte de fiscalização, organização dos fiscais? Como é que você enxerga isso? Não, a fiscalização ela é de suma importância. Ela tem que acontecer também nesse período. Além daquilo que já foi colocado pela Ana Clarice, você já também colocou na questão de fazer as campanhas para que não tenha... não beba e dirija, né? Então tem a fiscalização tributária, sim. Na questão da prestação do serviço, se de fato aquele contribuinte ele está recolhendo tributo da forma que é devido, do que está colocado em lei, tem que ser feito, sim. Esse Existe os alvarás também, o controle das festas. Exatamente. Muitas vezes você fica sabendo do problema da falta do alvará ou quando você não tem a autorização da prefeitura, autorização exatamente. Já quando aconteceu um acidente ou um infortúnio. Sobra para o município, né? Daqui a pouco é ele que vai responder pela irresponsabilidade daquela festa, daquele evento que aconteceu, sem a liberação do alvará do município. Apesar de termos aqui um momento de festa, um momento de tranquilidade, de alegria geral, nós, enquanto municípios, precisamos ter uma preocupação objetiva na garantia da segurança desses foliões dessa festa. Lógico, existe corpo de bombeiros, existem competências do Estado, mas dentro da competência municipal, da nossa área de atuação, nós, municípios, precisamos nos antecipar. Por isso que nós estamos falando antes do carnaval. Nós não vamos falar um programa de carnaval no carnaval, porque aí você já tem que estar em execução a atividade e as políticas públicas. Mas uma preocupação com a arrecadação, com a fiscalização e com a segurança de todo mundo. Exatamente. Muito interessante. E vamos falar um pouquinho com a Carla França, os aspectos de planejamento urbano. Como é que eu devo organizar a minha cidade para esse evento? Ou quais são os impactos disso? O que você comenta com a gente? Bom dia a todo mundo. Quando nós pensamos em carnaval, carnaval é uma das maiores festas populares do país e normalmente você tem milhões de pessoas que querem brincar o carnaval, sobretudo nos espaços públicos. A ideia da prefeitura, na verdade, o planejamento da prefeitura sobre o carnaval, ele começa muito antes da data do carnaval. Porque a prefeitura, por exemplo, ela precisa abrir cadastramento dos blocos, trazer as exigências para esses blocos, ou seja, um bloco ele não pode sair na rua sem necessariamente estar cumprindo algumas exigências da prefeitura. Um outro aspecto importante quando nós estamos falando do planejamento para as festas nos espaços públicos, a ideia do plano de operação e do plano de segurança. O plano de segurança normalmente vai envolver uma série de secretarias dos municípios, seja saúde, educação, meio ambiente, e o plano de operação ele vai definir por onde que esse bloco vai passar, qual é o período do bloco, quando o bloco ele pode iniciar as atividades e encerrar as atividades. Isso é importante porque no carnaval você tem milhões de pessoas que querem brincar o carnaval, mas ao mesmo tempo, no município você tem pessoas que querem silêncio, querem ficar quietas no carnaval. Isso é um dever da prefeitura de equalizar esses desejos dos cidadãos. E, por exemplo, ao definir um trajeto do bloco, ela tem que estar atenta, por exemplo, se esse bloco ele vai passar em áreas de hospitais, em áreas muito densificadas. Isso é uma obrigação da prefeitura de definir esse trajeto dos blocos, bem como o início e o fim do bloco. Por exemplo, em alguns municípios há conflitos, por exemplo, do volume do som das músicas de carnaval. Isso é obrigação da prefeitura no sentido de equalizar esse volume, em determinado horário, encerrar essas atividades. Então, esse planejamento da prefeitura, seja com blocos, por exemplo, nas atividades que envolvem a mobilidade dos seus cidadãos, não é incentivar sempre o uso do transporte público, não é? Isso você atenua conflitos, por exemplo, de estacionamentos irregulares no carnaval. A prefeitura ela pode definir e ela deve definir as áreas que podem estacionar, né?
O incentivo ao transporte público é fundamental no período de carnaval, porque você consegue organizar tanto o trânsito quanto a mobilidade e, ao mesmo tempo, fazer campanhas de não beba, de que esteja atento às regras de trânsito, que às vezes é muito comum problemas em relação ao trânsito, problemas em relação à bebida. Então, campanhas de articulação com a Secretaria de Segurança Viária, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Educação no município é fundamental. Muitas vezes o prefeito, às vezes ele está atento apenas às atividades culturais, às secretarias culturais, mas o carnaval, ele é um bom exemplo de como a prefeitura ela pode integrar diversas secretarias para a promoção de um carnaval feliz, um carnaval seguro, um carnaval planejado. Isso é muito interessante. E é um aspecto importante a ser observado que, assim como existem aqueles que querem curtir a festa, existem aqueles que querem curtir o descanso do carnaval, né? Porque você não está trabalhando, porque você tem alguma outra coisa. Assim, então, por exemplo, pensar e organizar os horários de silêncio, por exemplo, pensar e organizar os momentos de começo, meio e fim do bloco, porque às vezes você tem o bloco vai começar a tal hora, tá com autorização e vai terminar a tal hora, mas o pessoal começa a fazer barulho 24 horas. Existem algumas cidades que isso já é, inclusive, tradicional. Você vai para algumas cidades, eu já estive em algumas, por exemplo, no Nordeste, que você não consegue caminhar durante os momentos de festa. E tem outra preocupação também que é importante, além da parte da mobilidade e do transporte, a questão da utilização de banheiros químicos, de áreas de acesso, de áreas de escoamento, no caso de um acidente ou acontecer alguma coisa assim. Como é que você deve pensar essa parte e a parte de segurança na parte de saúde? Ou seja, eu por exemplo, minha família ela é do litoral. E nós já tivemos casos, inclusive na própria família, de acidentes, de pessoas que bebem demais e vão para o mar e morrem afogados ou tem esse tipo de coisa. Como é que os municípios devem se preparar de acordo com as suas características para conseguir garantir que seja uma festa ou um feriado, para os que não gostam da festa, tranquilos para todos? A ideia, quando se pensa no carnaval e se planeja, é justamente um plano de segurança, né? Envolver a parte da polícia, a parte dos bombeiros, porque é claro que todos pensamos no carnaval, numa festa feliz, mas pode vir a acontecer alguma situação muito grave, o desabamento de uma barraca, por exemplo, que pode machucar os foliões naquele momento. Então, o plano de segurança, ele é fundamental, independente se o município ele é pequeno, ou é um município, por exemplo, eu estou falando de um município do carnaval de uma cidade de Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, um plano de segurança, ele justamente vai detalhar. Então, por exemplo, quando você tem o cadastramento e a autorização de um bloco, pressupõe que as exigências de plano de segurança também deve ser acordado com a prefeitura e os organizadores desse bloco. Uma outra questão muito importante é a questão do descarte do lixo, não é? Muitas vezes o carnaval passa e o lixo fica. Não é? Então, um carnaval feliz também é um carnaval limpo, no sentido de que a prefeitura ela pode e ela precisa incentivar o descarte correto do lixo no carnaval. É muito comum ruas, por isso que às vezes você tem um conflito entre o morador daquela área que os blocos estão passando e ao mesmo tempo o folião, a questão do lixo, não é? É muito comum um acúmulo de lixo. A prefeitura ela pode atenuar esse conflito na medida que ela pode colocar postos de descarte de lixo corretamente, incentivar isso no sentido de articular com atividades educacionais. Isso é muito importante para o município, não só o descarte do lixo, mas ao mesmo tempo a reciclagem. É comum você encontrar fantasias pós o carnaval, inúmeras fantasias jogadas no lixo. Essas fantasias elas podem ser reaproveitadas. Então o carnaval, além dele ser uma expressão cultural, a prefeitura ela pode fazer uma série de atividades em várias áreas, seja do meio ambiente, do planejamento, das finanças, que isso pode fortalecer a gestão pública municipal. E uma coisa importante também de nós observarmos é que nós estamos numa época, lembrando aqui do Johnny, que fala sempre a questão das ações de defesa civil,
porque nós estamos agora na época de chuvas. Então, muitas vezes você tem que se preparar também para algum tipo de ocorrência. Então, dá uma checada como é que estão as suas ações de defesa civil para você não ter algum susto com aspecto de desmoronamento, de encostas, de pessoal que tem uma incidência muito grande de chuva. Lógico, existem diferentes realidades no Brasil. Tem o pessoal que não chove há 5, 6 anos na região do Norte, do Nordeste, que a gente tem algumas regiões um pouco mais áridas. E quem mais, Fabi? Quais são as suas outras dicas que você tem aqui para contar para a gente? E depois a gente volta para cá, para Ana Clarissa, falar um pouco mais dos aspectos culturais. Bom, como nós estamos aqui representando os núcleos da área técnica, né? Eu estou como o desenvolvimento econômico, eu trouxe aqui umas dicas que foi colocada pela nossa colega da área do turismo, a Marta. E ela colocou aqui que o município ele deve incentivar as campanhas contra a exploração sexual de crianças e adolescentes nesse período. Isso é muito né? importante. Isso é muito importante. Tem que ser feita essa divulgação, ainda mais nos municípios que têm grande concentração de turistas, né? Essa é uma das dicas dela. Outra dica que ela colocou pediu para reforçar a segurança nos pontos turísticos e também exigir que os municípios tenham os profissionais habilitados para oferta de serviço de guia, né? Muitas vezes o folião chega, quer participar de um passeio e ele vai ali por até um próprio morador ali não tem uma segurança, então ela pediu para reforçar bem essa questão. E na área da contabilidade, eles pediram também para a gente fazer essa divulgação aqui sobre os contratos, né, para conferir todos os contratos e além disso as despesas que serão custeadas pela prefeitura nessas épocas festivas, elas devem ter sido previstas pela LOA. Outra coisa que a contabilidade colocou é conferir as despesas se estão de acordo com as leis municipais e os recursos para o pagamento. Então isso é muito importante. Então vamos retomar aqui as dicas da Marta, uma ação muito importante, o lembrete da Marta, ela deve estar nos assistindo, não está hoje aqui acompanhando, mas deve estar nos assistindo com certeza. A importância como município, como pais, como cidadãos, como todo tipo de ser humano, nós temos uma ação vigilante, constante e uma ação objetiva de combate à violência sexual e à exploração de crianças durante o carnaval. Exatamente. Ou seja, o Brasil não é um lugar para você executar turismo sexual e você tem o dever de garantir a segurança das nossas crianças. Então isso é uma campanha muito importante, eu tenho visto muito em portas de hotéis, em elevadores de hotéis, com números para que você possa fazer inclusive a denúncia desse tipo de ação, porque isso não é o tipo da coisa que não deve ser tolerado de maneira alguma e cabe a todos nós. Nós vamos estar aí transitando no carnaval fazer esse tipo de ação. Então ela falou disso, quais são os outros dois? Ela pediu para poder ter aquele profissional para poder guiar os turistas, né, nas cidades. Isso é uma coisa muito importante, a gente ter essa qualificação dos guias e qualificação das pessoas. Muitas vezes eu tenho visto que as prefeituras elas acabam esquecendo de ter um profissional e um profissional que fale vários idiomas também, porque é uma grande dificuldade. Eu lembro de algumas ações que eu vi alguns municípios fazerem, eles pegaram os universitários e os universitários eles tinham uma campanha de voluntariado e nesse voluntariado eu vi uma campanha aqui em São Sebastião uma vez da Whitbread, aquela regata, faz muito tempo, isso já regata volta muito, então pegou todo mundo que sabia falar algum idioma e colocou em diferentes regiões e você cria ciclos de amizade, ciclos de informação e essa pessoa local consegue vender a realidade e passa uma experiência do turismo muito mais calorosa, muito mais você faz uma recepção turística de fato e você trata bem o turista bom, né? Aquele turista que volta, aquele turista que consome, mas muitas vezes ele só fala outro idioma. Na casa dos meus pais, por exemplo, minha irmã ela mora na Suécia e de vez em quando vem o pessoal da Suécia aqui. E aí é um perereco, porque não é todo mundo que fala, quem fala sueco é só minha irmã, o pessoal fala inglês e o resto da família quando vai falando com a mão, né? E a gente se entende, mas tá tudo em família, a gente resolve. Mas o que acontece? Você precisa ter uma abordagem um pouco maior para explicar o que são os monumentos, o que são os passeios, o que são as coisas que realmente possam fazer. E qual que é a terceira dica da Marta? A terceira dica dela foi a segurança que deve ser reforçada nos pontos turísticos. Segurança dos pontos turísticos. Isso é uma coisa muito importante
que nós aqui no Brasil não temos uma cultura turística tão estruturada ainda. Nós estamos caminhando para lá. Se você vai, por exemplo, viajar na Europa, você chega no ponto de atendimentos turísticos sem nada e você sai com hotel, você sai com local, com roteiro, com mapa, com passeio e já faz com 12 amigos ali do lado que estão na fila junto com você e já sai todo mundo numa caravana. Aqui, muitas vezes, quando você vai a um ponto de atendimento turístico, você acaba tendo até riscos de assalto, de outras coisas. Então, realmente uma dica muito importante. Obrigado, Marta, por ter passado pra gente. E os aspectos da contabilidade, checar tudo. Checar os contratos, prever checar se está valendo, se tem orçamento, se não tem. Não é porque é o carnaval que você vai deixar gastar tudo, porque depois você não consegue prestar contas e você vai ter um monte de problemas nessa natureza. Quem que passou as dicas contábeis pra gente? Foi a Yuli, da contabilidade. Yuli, então, Yuli, estamos aqui dando o seu recadinho também de carnaval. Vamos passar o carnaval checando contratos, fique tranquilo que a gente vai garantir que isso aconteça. E Ana Clarice, o que mais que você fala pra gente da área cultural? Conta pra gente. Bem, é isso que a gente estava falando da questão, né, dos setores, né, estarem integrados para pensar, né, o planejamento da festa. Pensar que também, por exemplo, né, a Secretaria de Cultura e o Conselho Municipal de Cultura, com seus conhecimentos em relação a como é que se dá a dinâmica, né, dos festejos específicos, né, de cada lugar, pode também estar contribuindo, né, junto com uma equipe integrada, né, que pense esse planejamento. Para aqueles municípios, né, que a princípio não tem recursos financeiros, né, para patrocinar, por exemplo, né, o evento na cidade, ou então apoiar, né, com recursos humanos, né, e estruturais também, né. Existem algumas prefeituras, por exemplo, que estão lançando editais, né, a fim de que empresas, né, privadas que tenham interesse, né, ou de patrocinar financeiramente mesmo, ou então de apoiar com algum tipo de outro recurso, né, possa também fazê-lo. Então, isso é uma possibilidade, inclusive, que outros municípios vêm, né, fazendo isso ao longo dos anos. E a gente também tem outras dicas, né, no caso da área da saúde, né, da Amanda, que a Amanda preparou, que se trata, né, por exemplo, né, ela chamou atenção, né, durante essa época do ano, né, acontecem muitos acidentes, né, como a gente colocou, né, e é importante, né, prévio ao carnaval, se pensar uma campanha para doação de sangue, por exemplo, né, e para que isso esteja abastecido para quando, enfim, né, acontecer esses acidentes, tenham o estoque, né. Outra dica também que ela apontou, né, foi de fortalecer mutirões de limpeza nas cidades para combater o mosquito da dengue. A gente está falando muito de febre amarela agora, né, mas também não esquecer, né, da dengue, né, da zika, da chikungunya, que não, enfim, né, estão aí também, ainda mais nessa época do ano. Outra dica também que ela preparou foi pensar a intensificação, né, de ações preventivas com a comunidade para evitar doenças sexualmente transmissíveis durante o carnaval. Que a gente também comentou, né, quando eu estava falando de pensar, né, a utilização, né, usar, né, a linguagem artística como uma forma de comunicar, né, essas outras questões que são relevantes para gerar reflexão, né, nos foliões, né, em geral, nos municípios. Então vamos comentar cada uma delas. Eu vou trazer aqui um exemplo muito interessante da época que eu estava trabalhando no município, em São Sebastião, no litoral de São Paulo. Isso também já faz muito tempo, a gente vai ficando velho, né? Mas eu lembro que teve, entre as ações que nós fizemos da prevenção para um determinado carnaval na área da saúde, nós incluímos a manutenção da frota. Olha que interessante. Por quê? Porque chegou um determinado momento em que você estava com as ambulâncias, os pneus estavam carecas, então estavam sucateados, etc. e tal, e você ia ter um crescimento muito grande de turistas para aquela região, e a nossa preocupação foi justamente em manutenção da frota e garantia de gasolina, de escala de motoristas e tudo mais, ou seja, a preparação da escala das pessoas que vão fazer o atendimento, porque se a pessoa falar, tá bom, não, mas eu só trabalho de tal hora a tal hora, deu o meu horário de atendimento. Calma, gente, talvez a gente precise fazer um horário de atendimento especial. Então eu lembro que nessa época nós fizemos a manutenção da frota e a manutenção também da fiscalização costeira. Então, barco, não tinha drone ainda naquela época para você ficar, né? Hoje é chique, você vai o drone lá, joga a boinha, faz o salva-vida, não, naquela época era binóculos, protetor solar e o pessoal ali, o salva-vida acompanhando. Então, de repente, você fazer uma ação de informação, e nas praias eles colocavam
o salva-vida, colocavam as campanhas com o pessoal com saquinhos de lixo para você não deixar no lixo na praia, e o pessoal nas barraquinhas com distribuição de preservativos e com informação sobre a prevenção de campanhas da prevenção de doenças sexualmente transmitíveis. E isso criava uma ambiência fantástica, ou seja, você tinha aquele local público como um ponto de encontro em que todo mundo que passava, ou passava ali para pegar o seu saquinho de lixo, ou para deixar o lixo, ou para pegar... E aí você cria um ambiente realmente de festa, não um ambiente de competição durante o carnaval. Vamos revisando as dicas da Amanda. Então, muita preocupação acho que também com a questão dos hospitais e com a doação de sangue. Você que é um doador de sangue, você que é um doador frequente, que uma vez por ano, uma vez a cada 6 meses, que tal fazer uma doação de sangue agora? Porque pode ser, nós não queremos que tenham acidentes, mas isso é inevitável. Nós vamos ter um número maior de acidentes. É muito importante que os estoques de sangue dos municípios estejam bastante abastecidos. O que mais que a Amanda fala aí? Vamos fazer a revisão de cada um deles. Ela falou também sobre essa questão da prevenção, né, das doenças sexualmente transmissíveis, né, de pensar uma campanha específica para ela. Eu gostei muito dessa coisa que vocês estão falando de usar o artista. Não é simplesmente você fazer uma campanha e deixar lá jogadinho, não. A pessoa vai pro palco e falar pro pessoal, gente, tem que usar camisinha, vão ter que fazer, quer fazer sexo seguro e tal. Ou seja, é uma coisa que tem que ser abordado e não nos esquecemos que a adolescência, o pessoal precisa ter esse estímulo positivo realmente para não ter problemas no futuro. Então isso é muito interessante, porque ela tem uma identificação com esse artista local ou com esse artista nacionalmente conhecido passando essa campanha. Né? Muito interessante. Forma de comunicar. Além disso, também ela falou sobre essa questão dos mutirões de limpeza, né, fortalecer por conta, né, da transmissão da dengue, né, da zika, do chikungunya. Então, acho que isso é uma coisa, até fica uma sugestão aí para o pessoal que está indo para o carnaval, de tentar utilizar também as escolas disso. As crianças, antes delas saírem para o carnaval, olha, vamos brincar o carnaval. Ok, então nós vamos brincar o carnaval. Mas qual vai ser a primeira brincadeira? Vamos eliminar todo, vamos fazer uma limpeza no bairro, vamos fazer uma limpeza na faxina. Nós já fizemos isso e é divertidíssimo. Quando você faz esses mutirões de limpeza com as crianças das escolas, você tem que fazer 2 limpezas. Primeiro do bairro, depois das crianças, porque não sobra, né? É verdade. Que fica todo mundo sujo. Mas você incentiva e você ensina a questão do combate ao mosquito, porque o que acontece, principalmente com a questão da dengue, da chikungunya, nós tivemos uma redução, não significa que nós vencemos o mosquito, significa que esfriou e acabou a chuva. E aí ele não tinha o meio para que ele possa se reproduzir. Então nós estamos... O Brasil está esquentando de novo, está voltando as chuvas, então nós vamos ter uma maior incidência e nós precisamos fazer com que isso seja bastante controlado. Excelente essa dica. E vamos falar um pouquinho do aspecto cultural, que eu achei muito legal, que você comentou, a questão do incentivo aos atores, aos artistas locais. Isso é de uma riqueza tremenda. Qual que é a orientação que vocês estão passando em relação a isso? Como é que está sendo? É isso, né? O carnaval, ele não precisa, né, na sua programação, ser composto somente, né, para os artistas de repercussão, enfim, nacional, estadual, né, regional, né? Os municípios podem pensar também, né, editais específicos para a contratação, né, dos artistas locais, que podem tanto compor, né, a festa em si, o carnaval em si, né, como também, né, pensar e refletir, né, comunicar questões que são importantes, né. Uma que a gente ainda não comentou, né, que eu acho que é importante, né, além da questão, né, da exploração sexual, né, infantil, mas eu acho que também seria importante a gente pensar, trazendo a questão da secretaria, né, por exemplo, de assistência social, que pode pensar uma forma de abordagem disso junto com o Conselho de Cultura, com a Secretaria de Cultura, mas pensar também a questão do assédio, né, durante os carnavais, né, que as mulheres sofrem, né, então pensar também em campanhas específicas, né, em relação a isso. Para fazer uma redução, um combate efetivo à exploração sexual infantil e uma campanha de conscientização contra o assédio, né? A CNM tem trabalhado bastante nisso, nós tivemos até uma campanha um tempo atrás, eu vi aqui nos prédios, assim, uma campanha contra o assédio no ambiente de trabalho, a discussão disso nos locais de transporte público, para que você tenha verdadeiramente urbanidade e capacidade de ir e de vir, né? Como diz assim, um país rico não é aquele que todo mundo tem carro. O país rico é aquele que até o rico anda de metrô e ônibus, né? Então é uma visão diferente, porque você tem condição de andar, você tem uma condição de transporte. E
E Carla, e você? O que você comenta pra gente, assim, de outras características, outros aspectos? Então, além das orientações da área de desenvolvimento territorial, que abrangeu a área de meio ambiente, as orientações e dicas elaboradas pela Liciana, de defesa civil, eu destacaria também a importância, porque às vezes a prefeitura se preocupa com o cadastramento dos blocos, mas no carnaval é muito comum você ter uma série de comerciantes, né, aqueles comerciantes temporários, com as suas barracas e os food trucks agora, não é? No sentido de comercializar alimentos, Também é importante o cadastramento desses serviços, sobretudo no perímetro do carnaval, porque muitos, principalmente os food trucks, né, eles têm autorizações específicas em alguns momentos de localização. E no trajeto do carnaval, a prefeitura também tem que se preocupar no sentido de disponibilizar espaços, né, ambientes de alimentação, então do cadastramento desses ambulantes e dos food trucks. Isso também é uma atividade de planejamento que ao mesmo tempo está ligado com a capacidade de arrecadação da prefeitura com a oferta desses serviços no carnaval. E isso é uma parte muito importante, que é um aspecto que nós ainda não tratamos, que é uma preocupação do município na garantia da segurança sanitária, Exato. né? Então é uma coisa que tem que ser previamente. Muitas vezes você pode entrar com campanhas de capacitação e de qualificação desse ambulante quanto à forma da armazenagem dos alimentos, como é que você não vai servir camarão com algum outro produto que não possa. Produto vencido, produtos né? vencidos, ou seja, a forma de distribuição, porque ocorrem muitos casos, mas muitos casos mesmo, de intoxicação alimentar. Exato. Por problemas no preparo dos alimentos e com problema de utilização de água que não é água potável, né? Então acho que vale aí uma campanha para todo mundo quanto a tomar essa atenção na qualificação dessa força de trabalho, porque primeiro é muito importante, esse pessoal que é o vendedor, o ambulante, isso representa uma economia, muitas vezes no município que tem um impacto carnavalesco, as pessoas estão esperando o ano inteiro o momento do carnaval para conseguir fazer isso, mas nós não podemos gerar uma crise de saúde pública, por exemplo, por estar vendendo produto estragado, né? Porque senão a gente vai acabar ganhando as notícias aí de uma forma não interessante, né? E o que mais que você comenta? O que mais que o pessoal deve estar fazendo na parte de planejamento? Na parte de planejamento, além das orientações já repassadas no sentido de cadastramento dos blocos, uma ação importante também, principalmente da prefeitura, da manutenção do trajeto desse bloco, né? Além de delimitar o trajeto desse bloco, as condições desse trajeto, principalmente para você pensar que pessoas também com condições especiais possam curtir o carnaval nos espaços públicos, né? Estar atento ao trajeto dos blocos e ao mesmo tempo oferecer espaços seguros, espaços recomendáveis para as pessoas com necessidades especiais, por exemplo, o cadeirante que quer curtir o carnaval no espaço público, né? Que segurança que ele pode ter no sentido desse trajeto, não é? Isso é uma ação que envolve não só a ação do Secretaria de Planejamento, mas da assistência social, da saúde, no sentido da melhor forma de orientar principalmente os nossos espaços públicos. Quando eu estou falando de espaços públicos, eles não são os melhores do mundo, os nossos espaços públicos, mas eles podem ter condições mínimas de receber de forma confortante essas pessoas com necessidades especiais que também têm o direito de curtir o carnaval nos espaços públicos. Eu vou comentar aqui também uma dica lá do que nós vivíamos muito na minha realidade, lá no litoral, que era um problema de fazermos a conscientização quanto ao uso da água. Porque você tem um município que muitas vezes ele tem lá 300 mil habitantes. Aí durante o período de carnaval ele passa para 1,5 milhão. Né? Então ele passa de 300 mil para 1,5 milhão. Isso gera um colapso em quase todos os serviços. Então você tem um colapso no trânsito, você tem uma dificuldade muito grande de acesso aos mercados, aos locais de ida e vinda, mas principalmente isso somado ao uso não consciente da água faz com que acabe a água, você dispare processos de racionamento e aí fica uma situação não é ganha-ganha, uma situação
perde. Imagina você passar um carnaval inteiro sem água para tomar banho, sem água para beber, sem água para banheiro, sem água para utilizar as coisas. Então fazer uma campanha de uso consciente da água nos municípios que têm esse tipo de restrição. E uma outra coisa que nós aprendemos lá também é que muitas vezes, por exemplo, em São Sebastião, nós tivemos um dos primeiros casos de coleta seletiva do Brasil. Um caso muito interessante, fantástico, resultados maravilhosos. Só que o pessoal que vinha para o carnaval não sabia que tinha coleta seletiva, né? Então faltou avisar os ursos. Então você tinha uma quantidade de lixo gerada gigantesca e você não tinha esse tipo de informação. Então nós colocamos na época, isso também faz muito tempo, campanhas assim, logo na entrada da cidade, tipo assim, aqui se realiza coleta seletiva. Ótimo. Né? Porque a pessoa fala, bem-vindo a São Sebastião, a pessoa fala assim, olha, maravilha, cheguei, só que aqui nós temos coleta seletiva, aqui respeita-se isso, aquilo. Então isso dá uma sensação, primeiro, muito positiva para a pessoa que vai para o carnaval. Tem criança que fala, mas o que é isso de coleta? Não, aqui nós vamos separar o lixo assim, e depois você consegue criar uma dinâmica de colaboração. Eu lembro que eu estava tratando depois, funcionou, não foi 100%. O que nós tivemos de lixo de todas as formas, porque a cidade realmente ela duplicava ou triplicava de tamanho, mas pelo menos nós fizemos a nossa parte. E foi uma ação muito interessante, com o apoio da comunidade de catadores, e nós tínhamos uma usina de reciclagem de lixo. Então isso, no próprio carnaval, nós tivemos os bolsões de descarte, então você tinha, por exemplo, papelão, material, latinha. Latinha normalmente não precisa, porque tem os catadores profissionais de latinha, né? A gente terminava verdade. Aquela festa, 6 horas da manhã, não achava uma latinha no local, porque como isso tinha rentabilidade, a gente vê que a gente está gerando um ciclo econômico também nisso daí. Mas é importante quando, por exemplo, não deu certo porque ainda teve um grande volume de lixo descartado em local incorreto. Isso é importante porque a partir do momento que a prefeitura de fazer uma reavaliação depois do carnaval, né? Onde que ela precisa melhorar, onde que ela precisa aperfeiçoar, para no próximo carnaval ela cada vez mais fortalecer essas campanhas de incentivo, né? Seja incentivo ao descarte do lixo de forma correta, ao uso racional da água, não só pelos foliões, mas pela própria prefeitura, no sentido da limpeza urbana, não é? Uhum. Que há algum tempo atrás não é recorrente hoje por conta do da crise hídrica da qual nós estamos passando, mas não é tão raro observar a limpeza urbana feita com água. Não é? É claro que muitas vezes aquela água já é uma água reutilizada, mas ela pode repensar formas dessa limpeza urbana que não só o uso da água. Não é? Isso também é importante para o gestor, não apenas fazer campanhas para o folião do uso adequado da água, mas para a própria prefeitura, no sentido de como que eu vou utilizar o meu recurso durante o carnaval, numa época que eu tenho uma cidade de 15, 20 mil e essa população duplica. Uhum. Não é? E como é que vocês recomendam que isso seja feito? Pela rádio, por campanhas educativas? Quais são os meios de acesso à população que são mais eficazes para você conseguir passar essa linguagem ou passar essas campanhas hoje? As campanhas de forma comunicativa, rádio, TV, elas têm uma importância fundamental, mas ao mesmo tempo, aquele conselho de bairro, os agentes comunitários mais próximos, por exemplo, os agentes da saúde, os agentes da assistência social, que sempre são mais próximos de determinada comunidade, é uma forma de fomentar essa cultura para que essas pessoas elas possam descartar o lixo de forma correta. Muitas vezes as pessoas elas querem descartar, mas elas não sabem o local do descarte, não sabem onde ficam os postos de coleta. Então, não só ações do papelzinho afixado na parede, isso é uma ação importante, mas há outras ações no dia a dia, no cotidiano, com o João da mercearia, no supermercado, que as associações de bairro, elas podem fortalecer essas ações, às vezes com uma forma muito mais impactante do que apenas afixar um papelzinho na parede ou nas repartições públicas, que muitas vezes essa comunicação fica, às vezes, restrita aos próprios gestores públicos. Uhum. E dificilmente, às vezes, tem uma capilaridade na sua comunidade de forma geral. E essa parte, agora, retomando aqui a parte do estacionamento nos locais das festas, estacionamento de chegada, tem alguma orientação específica que a gente precise colocar ou
monta os bolsões e deixa até alguma coisa, porque eu vejo que isso é um problema recorrente. Você vai ir nas festas, você tem 2 problemas, assim, primeiro você não consegue chegar, depois você não consegue sair, às vezes, né? Então você não chega e você não sai. E também uma outra preocupação que é muito importante, acho que nós abordamos a questão dos banheiros químicos, né? Para as regiões de festa. Então o pessoal fazer uma previsão adequada, né? desse tipo de coisa. Vocês têm alguma experiência, algum tipo de sugestão em alguma outra área além dessa? Porque essa eu sei que eu sofri no carnaval já de não conseguir chegar e de não conseguir sair. A questão dos estacionamentos, por isso que assim, é fundamental você sempre fomentar o uso do transporte público e, sobretudo, em alguns períodos você aumentar essa frota, porque é recorrente em alguns municípios, na época do carnaval, às vezes ele planeja mal a quantidade de pessoas que vão chegar no município para brincar o carnaval e ele reduz a frota. Não é? E ele reduz a frota e, na verdade, a população do município aumenta. Aí você fica com os ônibus parados. Exato. E todo mundo sem conseguir se mover. Isso é um problema. Então, você planejar, incentivar sempre o uso do transporte público. Quanto ao estacionamento, algumas medidas elas podem ser no sentido consideradas medidas impopulares, na medida que a prefeitura, o espaço público, ele é limitado no sentido de ofertar estacionamento gratuito. Há um limite para isso, até porque não se tem espaço suficiente. Você precisa planejar o espaço para os seus foliões, e isso é o principal, não é? Uhum. E, ao mesmo tempo, você tem espaços reduzidos, principalmente em grandes cidades, para estacionamento, e uma quantidade de carros cada vez maior. Então, algumas medidas elas podem ser tomadas, mas isso requer um planejamento antecipado e uma forma de comunicação para a população também, que a população seja esclarecida no sentido pela cobrança do estacionamento. Uhum. Por isso que eu digo que isso não é uma ação muito popular de prefeituras, porque isso muitas vezes você cobrar pelo espaço público para estacionar, ainda que isso seja fundamental, isso precisa ser melhor planejado. Mas uma das ações e dicas, porque a prefeitura, ela, principalmente em grandes cidades, ela oferta espaços definidos, delimitados para estacionamento, e quando os seus cidadãos estacionam em locais incorretos, a fiscalização é importante para isso, porque o carro vai ser guinchado, isso pode atrapalhar uma situação de emergência, do carro de bombeiro passar, está estacionado em local errado. As pessoas começarem, você faz uma rota de escoamento do carro de bombeiro ou da pessoa que tenha tido da ambulância. Aí a pessoa fala, nossa, aqui tá ótimo, vou estacionar aqui, pronto. Você acabou com toda a logística porque você não pensou na questão da mobilidade urbana e do estacionamento. Muito então, interessante. Isso é fundamental. Uma outra coisa que eu acho que é muito importante nesse momento de carnaval, para os prefeitos e tudo mais, é que eles conversem previamente com as associações e com os grupos que estão envolvidos com o carnaval. Né? Porque muitas vezes você tem um distanciamento e na hora do vamos ver, na hora da festa, aí você tem um monte de ruído de comunicação que simplesmente não precisa. Aí o pessoal fala assim, não, mas é tudo muito bagunçado. Não é não. O pessoal é bastante organizado, as escolas de samba, os blocos, os grupos. Você mesmo não tendo uma organização, em muitos casos formal, você tem assim, olha, no dia tal é o dia que sai o bloco tal. Ou você vai ter o pessoal que se prepara para fazer uma desfile escola de samba. Tem um caso muito interessante que eu recebi uma vez aqui no Brasil, um baterista americano que queria tocar não lembro qual que era, um grupo da Bahia e tal, ele queria fazer parte do desfile da escola de samba tocando. E os caras falaram assim, não, você é muito bagunçado, cara, você não vai não. E não foi, ele voltou no ano seguinte porque ele não estava organizado o suficiente. Eu quase falei para ele que era quase um americano querendo sambar, mas ele falou, não, eles falaram que tecnicamente eu não estava bom e eles não iriam me aceitar porque daquele uma semana que tinha ele não pegaria o compasso para fazer feio lá na hora. Então, assim, você acha que o carnaval é desorganizado? Não, você tem muita organização, você tem um pessoal que se prepara para um desfile, imagina, a gente vê uma hora lá passando, por exemplo, um desfile das escolas do Rio de Janeiro, ou outros municípios que agora também fazem esse desfile. Poxa, uma hora, passa a ala das baianas, passa a ala das crianças, passa a ala de todas as coisas. Importante a questão das crianças, cuidado, essa é uma preocupação muito grande. Aqui no DF eles já fizeram, por exemplo, eles fizeram um WhatsApp de informação
para crianças perdidas, ou seja, você tem um caso, todo mundo que é pai já passou por aqueles 3 ou 4 segundos que você não vê o seu filho e você sabe o desespero que é. E às vezes você acha que você perdeu no shopping, alguma coisa assim. Agora imagina quando você de fato perde o seu filho, né? Então isso é muito importante. Eu lembro que num carnaval, nós éramos pequenos, meus pais mandaram a gente para Santos. E minha mãe foi falando o tempo inteiro, seu nome é não sei o quê, você é filho do não sei o quê. Você andava nós íamos para praia, então todos os bolsinhos tinham o nome de quem é em casa, de não sei o quê, ligar para não sei o quê. Ou seja, precisamos ter essa preocupação. Dos pais com as crianças, os pais levando as crianças nos horários adequados, ou seja, nas ações de matinê, não estressar demais as crianças, fazer uma brincadeira tranquila. E a prefeitura também se preparar ou ter algum sistema de comunicação para você localizar as pessoas, as crianças que estão perdidas. Falar no sistema de som, olha, no caso de crianças perdidas, favor localizar até o palco principal, ou até o setor da barraquinha tal, ou até o setor da ambulância tal, para que você consiga já ter na população, no caso de desespero, a mãe perdeu a criança e fala assim, ok, vou fazer um anúncio, mas eu já vou para aquele ponto de encontro. Só quem é pai vai saber a importância disso daí na hora que você realmente tem uma situação dessa de urgência e emergência. E Ana Clarissa, o que mais que você fala? Então, sobre essa questão, inclusive, que você está falando, né, que você está trazendo, existe um caso de um município, né, que preocupado com essa questão, né, das crianças, e aí fazendo uma conexão com o que a Carla falou, né, por exemplo, né, os municípios eles podem fazer o cadastro dos ambulantes, né, que vão estar ocupando o espaço público, vendendo cerveja, bebidas e tudo mais. Mas normalmente o que acontece? Esses pais levam as crianças junto, né? Essas pessoas que vão vender, né, alguma coisa durante o carnaval, né, eles levam essas crianças e essas crianças, né, ficam de alguma certa forma vulneráveis, né, porque os pais estão ali, enfim, né, preocupados com a questão da venda em si, e as crianças ficam ali, né, e tudo mais. Então, por exemplo, tem um caso de um município que fez não somente o cadastro dos ambulantes, mas também dos filhos desses ambulantes, porque existia um espaço específico, né, ali no festejo ali, né, que aconteceu no espaço público, que era para recreação dessas crianças. Então os pais levavam, mas elas todas tinham que ficar nesse espaço para que elas pudessem, enfim, né, receber um acolhimento, para que também tivesse ações, por exemplo, né, com artistas locais, né, para entreter essas crianças, enfim, né, como se fosse uma matinê, digamos assim, um espaço reservado para poder resguardar, né, essas crianças. Em relação, por exemplo, a essa questão que a gente estava falando, né, da exploração sexual, né, e tudo mais. Então, isso é um caso que pode ser, né, reproduzido, né, uma experiência interessante em outros municípios, né. Pegando o gancho, Zanin, do que a Ana Clarissa está falando, falou um pouco sobre os ambulantes, o município pode também estar incentivando os ambulantes a se registrarem, né, para que possam estar dentro da legislação, lá na frente eles possam contar também com aquilo que é direito do cidadão, né, fazendo, por exemplo, incentivando o MEI, o microempreendedor individual, é um meio até do município conseguir alavancar também a sua arrecadação. E eu não sei como está a situação aqui no DF, mas eu lembro que aqui a gente tinha, voltado agora para esse lado das crianças, a gente tinha a carteirinha que era produzida para identificar aquela criança, que pode ser feita uma ação também pelo município, né? Os municípios que têm grandes carnavais, isso é de suma importância fazer, para deixar junto à criança, se por um acaso, né, ela estiver perdida, ser localizada por essa identificação. Isso é muito importante. Gente, nós estamos chegando nos 7 minutos finais aqui da nossa ação. Vamos fazer uma última passada aqui com cada um de vocês e aí a gente encerra. Carla, quais são os seus comentários finais, ou suas orientações, suas sugestões, ou de outros grupos temáticos que tenham colocado temas que nós possamos auxiliar aqui o pessoal no Carnaval? A ideia de pensar o carnaval, e principalmente da visão do gestor público, é fundamental. O carnaval para o gestor público, ele começa bem antes, né? Que ele tem essa consciência, não é? Que ele não resolva planejar o carnaval há uma semana antes do carnaval. Não vai dar certo o seu carnaval no sentido de
de organização, de minimizar problemas, reclamação do seu cidadão que quer silêncio, do outro que quer curtir na rua, né, festejar até determinado ponto. Isso é uma dica fundamental e independe do porte do município, porque em qualquer município você vai ter uma aglomerada de pessoas curtindo o carnaval. Então, esse planejamento, é claro que as escalas, as regras vão ser flexíveis a depender da estrutura desse município. E o carnaval, ele possa entender que o carnaval ele é uma atividade de suma importância de uso do espaço público. Uma das sacadas interessantes é quando você pensa o espaço público e principalmente alguns municípios têm ações muito interessantes, principalmente municípios grandes, de descentralizar essa atividade do carnaval. A atividade do carnaval, ela pode ser realizada em áreas de com infraestrutura, mas ela também pode ser incentivada em outras áreas, não é? Em áreas, por exemplo, um pouco mais precárias, que a prefeitura, fazendo uma parceria com empresários, de descentralizar essa atividade, de que outras pessoas em outros bairros também curtam o carnaval. Com isso, você reduz a desinficação, reduz problemas de estacionamento, já que esse carnaval está descentralizado ao longo da cidade. Uma cidade que, claro que você tem várias cidades de referência, mas Recife tem ações muito interessantes no sentido de descentralizar carnaval e descentralizar principalmente grandes artistas que vão cantar, celebrar o carnaval, no sentido de colocar em algumas áreas, inclusive algumas áreas que para a população comum são consideradas áreas de favelas, né? Mas levar também para essas áreas, essas atividades carnavais é fundamental. Sim, isso é muito bom. E eu vou lembrar aqui uma coisa que eu falo sempre nos cursos de licitações públicas, né? Eu falo muitas vezes às pessoas, gente, não é porque é carnaval que está liberado, então eu vou contratar tudo de urgência e emergência, tá? Atenção, pessoal. Quando eu estou falando no curso de licitação, eu falo, gente, carnaval, eu sempre pergunto pro pessoal assim, teve licitação de urgência e emergência no último carnaval? O cara fala assim, teve. Eu falo assim, por quê? Pense comigo, nos últimos 50 anos no Brasil, teve carnaval? O cara fala assim, teve. Esse carnaval foi depois de janeiro e antes de julho? Falou assim, foi. Alguma dúvida que o ano que vem tem carnaval? Tem. Então tá, já estou preparando a licitação de urgência e emergência. Não é assim, pessoal. A gente pode fazer uma previsão anterior, porque isso pode gerar um impacto negativo, que parece que a pessoa está caminhando na rua, vai trabalhar de manhã e fala, é carnaval, né? O que aconteceu? A rua está interditada. A rua está interditada, eu não consigo carnaval. Então vamos brincar. Não, calma. Você, município, é o órgão responsável por antecipar, por organizar, por preparar o seu município. E para você conseguir preparar as ações, eu já vi, por exemplo, licitação que não conseguiu fazer a contratação do banheiro químico a tempo. Ou você fazia a licitação e você não conseguia ter as caixas de som. E aí você cancela, então tá bom, a gente vai ter a caixa de som no próximo carnaval. Também não serve. Agora nós já estamos muito em cima, mas você que é gestor público, dê uma olhada nessa parte que o pessoal da contabilidade falou, nessa parte dos contratos. Vamos verificar se as contratações estão ok e se está tudo, faça um checklist mesmo, para que você minimize ao máximo essa contratação de urgência e emergência para coisas que realmente tenham algum impacto aí para a população. E Ana Clarissa, suas palavras finais, Fabi também, suas palavras finais. Temos 2 minutos inteiros. Então eu vou dar um recadinho final para a gente poder encerrar, bem rapidinho. Nós da área técnica de finanças, nós gostaríamos que os municípios pudessem estimular sim essa festa, porque ela é sinônimo de arrecadação. O município vai poder fazer o recolhimento, né, do ISS, das taxas. Se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com a área técnica. Sobre taxas, nós temos uma nota técnica exclusiva dentro da página da CNM, só falando sobre taxas, né? De que forma também que ele pode estimular, determinar o preço público para determinadas das propriedades que ela possui para poder fazer a alocação desses imóveis. Pode estar acessando dentro da página da área de finanças. E aí, se tiver alguma dúvida, o telefone da área é 61-2101-6009. Pode entrar em contato que a gente está lá para tentar auxiliar. E Ana Clarissa, suas palavras finais, que depois eu vou fazer aqui as contribuições, que o meu
A minha comunicação com a rede estava bloqueada, mas tem um monte de participações do Facebook que eu já vou ler aqui para vocês, tá? Diga, Ana Clarice. Acho que também é interessante, né? A gente falou bastante sobre planejamento, né? O prévio, né? A pré-produção, né? Dessa festa. Pensar também que é importante durante a festa pensar a questão da avaliação dela, assim, né? Para a gente poder de fato planejar, então, né? Para o próximo ano, né? E dentro disso é interessante mencionar, né? Porque dentro do campo dos estudos da cultura, né? A gente tem um denominado economia da cultura, né? E pensar, por exemplo, como é que a cadeia produtiva da economia do carnaval, né, no seu município, pode ser então potencializada, né? Desse ano, né, a gente percebeu que, enfim, gerou-se empregos diretos e indiretos em tais setores, né? Isso potencializou, por exemplo, a arrecadação municipal dessa forma. Então, como é que a gente pode potencializar, né, essa cadeia, né, no município para o próximo carnaval? Acho que isso é interessante também, né? Então, deixa eu ler aqui as participações que vocês que estão acompanhando ao vivo o nosso bate-papo falaram aqui conosco. Então, nós tivemos aqui um bom dia da Geralda Franco, acompanhando ao vivo Salmo Vieira, da Prefeitura de Itaguari, Goiás, Ronaldo de Paula, bom dia a todos, Canela, Rio Grande do Sul, está online, Ranieri Salazar de Pacajá, no Pará, Geraldo Alves Francos falando assim... Bom dia, cultura é tudo de bom. Olha só, o pessoal tá falando. X-Shine, ótimo bate-papo. Carla Albert dizendo assim, ótimo bate-papo. Festa, cultura, educação e saúde. Uma pergunta que foi feita aqui pela Sara. Existe alguma dica para as prefeituras que querem fomentar os festejos de carnaval, mas não dispõem de recursos financeiros, estruturais ou humanos para isso? Nós não temos mais tempo para responder essa pergunta. Para o carnaval no ano que vem nós vamos passar essa pergunta aqui, tá? A Marta Feitosa, que ouviu as nossas dicas do turismo. Parabéns, obrigada por divulgar as nossas dicas do turismo. Faltou você aqui conosco, Marta. A Joane Hendrich falou assim, excelente campanha, parabéns a todas as equipes. E a Liciana Alice Peixoto, seria interessante a prefeitura disponibilizar um telefone para informações e denúncias. E é isso aí, pessoal. E terminando aqui, já entrando em ritmo de festas para os que querem festa, de descanso para os que querem descanso. Eu acho que nós temos que ter muita sabedoria, muita relevância. Nós precisamos entender que as pessoas são diferentes. Existem aqueles que querem festejar e estão no seu direito. Existem aqueles que querem descansar. Existem aqueles que querem sair para um retiro religioso. E isso também precisa ser respeitado por todos nós. Nós esperamos que você, no seu município, consiga preparar a infraestrutura, a base, para que nós estejamos dias maravilhosos nas próximas semanas. Esse foi o bate-papo com a CNM, um bate-papo ao vivo para comunicação direta contigo, com agente municipalista e com gestor público, para a resolução dos temas e do municipalismo local. Ok? Um grande abraço, nos vemos na próxima sexta-feira, das 10 às 11h da manhã e até lá.